No vídeo de hoje vamos analisar as ações da Cogna, uma empresa que já esteve negociada aí na casa dos R$ 20 a ação e depois de uma queda significativa tem ficado aí próximo a R$ 2 o preço da ação. Vamos avaliar os seus principais indicadores, comparar ela com outras empresas da área educacional da Bolsa de Valores e, ao final, identificar os pontos positivos e negativos para investimento na ação dessa empresa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Começando trazendo o controle acionário da empresa, a maior participação é da Alaska Investimentos, seguidos pela BlackRock, e um grande número aí de ações negociadas em bolsa de valor. E vamos agora trazer os resultados anuais da empresa. O primeiro ponto que chama a atenção é a sua receita. Podemos perceber aí que em comparação a 2017, a Cogna tem registrado um patamar menor de receitas. Se considerarmos aí que são 6 anos de inflação, a queda é muito significativa. E por conta disso, a gente percebe tanto no gráfico do EBITDA quanto do lucro líquido, uma queda acentuada, inclusive com o fato da empresa não ter registrado aí nos últimos 3 anos lucro líquido no campo positivo. Já nos resultados trimestrais, vemos esse mesmo efeito, uma queda aí em 2022 em relação a 2019 em termos de receita, se considerarmos aí toda a inflação desse período, pegando aí toda a extensão da pandemia de Covid-19, a gente percebe aí o resultado em termos de lucro também ficando aí praticamente no 0 a 0 no período, nos 4 trimestres, né, dos últimos anos. Olhando agora a participação no resultado, a Croton tem 69% de participação, com 23% da Vasta e 7% aí da linha Saber. Os resultados dos últimos 10 anos, a gente tem aí uma queda significativa, né? Podemos ver aí claramente 3 momentos da empresa. Em 2013 e 2014, que registrou aí altos lucros e pagando bons dividendos. Depois de 2015 até 2018, ficou registrando aí um mesmo patamar já mais baixo de lucro e pagando bem menos dividendos aí, né? E depois de 19 para frente, aí temos uma queda significativa. É interessante perceber que a queda ela já ocorre no ano de 2019, em que a gente não tinha pandemia ainda. Então, assim, é uma queda importante aí em termos de lucro da empresa. Em termos de dívida, apesar da gente observar aí uma queda na dívida bruta da empresa, a gente percebe que a dívida líquida tem apresentado um leve crescimento nos últimos anos. E o seu valor patrimonial tem apresentado queda aí nos últimos anos também, fruto desse resultado ruim que a empresa tem registrado. Bom, olhando agora o fluxo de caixa da empresa, temos algumas informações interessantes. Em termos de fluxo de caixa de atividades operacionais na linha azul escura contínuo, a gente percebe uma queda constante, ou seja, as operações da empresa a cada ano geram menos caixa para a companhia. As atividades de investimento elas sofrem alguns espasmos, né, principalmente em 2018 e 2020, que também fazem com que a empresa tome mais financiamento. Então temos um pico aí das atividades de financiamento em 2018 e 2020. E com isso a gente percebe aí, né, uma queda ao longo dos anos nessa situação aí de caixa no final do período. Inclusive em 2022 a empresa fecha aí com uma posição bem fraca de caixa.
provavelmente a gente deve ter em 2023 a empresa indo e tomando mais empréstimos no mercado, buscando aí recuperar aí a sua situação de caixa momentaneamente. Neste gráfico temos a relação preço-lucro da empresa, né, e a gente percebe uma queda para o campo negativo, ou seja, a partir do momento que a empresa começa a apresentar prejuízo, né, perde sentido esse indicador. E nesse quadro, comparando com várias empresas da área educacional, a gente consegue notar algo interessante. Praticamente todas são empresas que apresentam indicadores bastante ruins. Então, tanto em termos de ROI, em termos de margens, e os indicadores de preço, P por EBIT, P por lucro, preço, valor patrimonial, todos eles apresentam aí resultados bastante ruins. Mas mesmo assim, dentro desse grupo de empresas, a Cruzeiro do Sul Educacional e a Edux, elas apresentam aí pelo menos o pagamento de dividendos. Mas é um setor que está numa situação bastante complicada como um todo. Neste gráfico vemos a evolução do preço da ação, que ficou num patamar aí mais alto durante alguns anos, mas depois, fatalmente, aí, com os resultados ruins registrados pela empresa, foi para um campo aí bastante baixo aí de oscilação. A gente percebe aí que ele tem ficado perto da casa aí dos R$2, como podemos ver nesse outro gráfico, que também traz a comparação do preço, dessa vez com o valor intrínseco da ação. Analisando a projeção dos analistas da ação, praticamente todos aí colocam a projeção em 12 meses por um valor acima da cotação atual, inclusive um deles colocando a R$19. Eu acredito aí que as premissas estão bem equivocadas, né? Dificilmente a gente chegaria nesse valor. E a maior parte deles tem recomendação neutra. 8% para compra e 38% recomendação de venda da ação. E vamos trazer agora alguns resultados apresentados, divulgados pela empresa aí na última apresentação de resultado. Os números de alunos de graduação da rede Croton, que é a maior responsável por receita do grupo, ela apresentou um crescimento aí na casa de 11%, puxado aí pelo cenário que ele chama de baixa presencialidade, né? São esses cursos aí mistos ou online, né? De certa forma. Aumento da produtividade por campus também, então eles têm apresentado aí o maior número de alunos em cada campus, né? Esse é um ponto que a direção da empresa apresentou. O ticket médio tem contribuído aí para o aumento da receita recente, né? Então, eles estão buscando o aumento da receita. Eles estão mantendo o ticket, né? Uma pequena alta, mas o que eles estão trabalhando mais é na quantidade de alunos e aí buscando aumentar a receita e a rentabilidade. E também eles chamaram a atenção para Croton Med, que é basicamente aí um sistema no qual já tem aí 580 vagas de medicina no sistema como um todo. Aqui eu acho que vale um comentário, acho que é muito mais um comentário pessoal do que geral. Acho que tem 2 pontos. Como empresa, eles estão focando em aumentar basicamente a quantidade de alunos. Por outro lado, eu como pai, eu fico em dúvida se a qualidade desses cursos, né, eventualmente não estejam sendo rebaixadas aí com essa estratégia, com essa busca que a empresa precisa de fato de redução de custo, de maior número de alunos aí pela estrutura que ela tem. Então, se talvez aí no longo prazo essa estratégia pode acabar não sendo um tiro no pé e aí acabar minando aí algumas marcas que são marcas até que têm um certo peso na área de ensino, mas que poderiam ter aí eventualmente a reputação manchada, vamos dizer assim, por resultados
ruins futuros eventualmente. Isso seria só uma hipótese, um ponto de vista pessoal. Aliás, se você tem alguma visão aí sobre essas marcas do grupo da Cogna, né, que ela representa e os resultados, deixa aqui nos comentários e aí a gente aproveita para discutir um pouco mais o assunto. Agora vamos trazer algumas notícias recentes, né, a respeito da empresa. A primeira delas sobre a divulgação de resultados, falando que a ação desabou no mercado, né, e aí o cenário macro impactando aí o resultado da empresa como um todo. Uma outra notícia trazendo que a empresa pretende unificar algumas marcas e instituições sob a mesma bandeira, visando aí simplificar a sua estrutura também. Outra informação, né, trazendo que a empresa está investindo nesse mercado de cursos livres, que é basicamente aquele tipo de curso que você grava uma vez, né, e deixa disponível e cobra aí de cada usuário que pretende fazer o curso, né? Tem vários desse modelo na internet, né? E por fim, uma notícia sobre o FIES, né? E aí é chamando a atenção para eventualmente o governo querendo reviver esse financiamento estudantil e acabar repetindo os erros que aconteceram no passado já. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para as ações da Cogna. Do lado positivo, a gente tem aí as estimativas de preço da ação são extremamente otimistas aí por parte dos analistas, né, principalmente alguns analistas especialmente, que analisam a ação da empresa. E só isso. Do lado negativo, é uma empresa que tem apresentado receita em queda e prejuízo nos últimos anos. É uma situação frágil do fluxo de caixa da empresa, a gente percebe aí o caixa operacional caindo a cada ano. A dívida alta para a empresa, em cenário macro complexo, a gente está num cenário de patamar de juros mais alto e com uma empresa de dívida alta, ela tem um custo financeiro aí significativo. E é um setor que, de maneira geral, tem indicadores bastante ruins em outras empresas. Então, é um setor no qual eu não invisto e também analisando esses números, essa é a minha visão pessoal, eu prefiro me manter longe desse setor, pelo menos por enquanto. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.